vez que a gente falou da campanha da Apoia-se. Você tem duas maneiras de apoiar o nosso projeto, que é um projeto de lives, de conversas, e agora a gente vai começar a ler alguns livros também. Então tem duas maneiras de você nos apoiar. A primeira maneira é através do Pix, que é o meu e-mail que está aparecendo aí embaixo. E o segundo é através de um site chamado Apoia-se. É o site apoia.se, e você ali vai ter uma possibilidade. Então, apoia.se/um outro mundo. Um outro mundo, tudo junto, sem espaço. E dessa forma a gente vai conseguindo ir comprando as coisas, tendo mais qualidade nos trabalhos, né? Por enquanto é tudo muito precário, e eu ainda tenho que conseguir pagar cursos e coisas que são necessárias. Além também de ajudar um pouco nos remédios e nas coisas que eu preciso comprar. Esse dinheiro acaba sendo usado para todas essas coisas. Então, apoia.se/um outro mundo, ou através do e-mail henrivelasco6650@gmail.com, que é o meu Pix. É isso, pessoal. Eu estou me lembrando, estou aqui para lembrar vocês. E não esquecer da gente. Até a próxima. Aí dá para eu colocar algumas fotos junto, para ilustrar e tal, porque eu não sei nada sobre o Ramadã. Eu sei que não se come durante o dia. Isso é verdade. Mas isso é tudo que eu sei. De onde veio, como nasceu. Já está uma boa base. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É que nem falar que Semana Santa é só Jesus Cristo crucificado, entendeu? Sim, é muito pouco. Não é isso. Sim. Não resta Então, dúvidas eu acho que também o Ramadã é muito mais do que isso. Né? Sim. É um momento de um período, né? Onde os humanos eles intensificam a prática religiosa. Na verdade, a religião ela já incentiva o muçulmano a intensificar o que é obrigatório e o que é voluntário, o que é aconselhável, sempre mais. Por quê? Para poder moldar, educar o interior do ser humano. Porque nós temos nossa característica, viemos de famílias diferentes, às vezes cresce numa família muçulmana, mas mesmo assim são seres humanos, né? E nós sabemos que a própria psicologia da educação ensina incentiva os pais a educar os filhos com práticas saudáveis, salutares, que vão impactar e desenvolver daquele ser humano, né? Até o período que ele se torna adulto, e assim ele vai dar continuidade àquela aprendizagem, mas ele vai ter uma perspectiva de vida diferente, ver a sociedade de forma diferente, e saber que ele tem deveres e obrigação para com a sociedade, e que também ele foi criado por um motivo, não foi só por ter criado para viver, aproveitar os momentos felizes, adquirir conhecimento, ascender profissionalmente, ou exercer, seja qual for a profissão, ele construir uma família, ter uma esposa, tem outras coisas ligadas aos prazeres humanos, né? Que é a bebida, a alimentação e assim o casamento também, certos prazeres foram adicionados, acrescentados à vida humana. Porém, tudo isso tem significado e tem uma grande importância na vida da formação do ser. E o ponto crucial é o motivo que Deus criou Adão, que a paz esteja sobre ele e Eva, e os filhos dele, mas existe a descendência deles também. Existe um motivo. Ninguém, o ser humano, ele não está nessa vida à toa, só por ser criado. E Deus, glorificado seja, não? Ele não enviou mensageiros, não enviou profetas, não enviou o Messias Jesus, que a paz esteja sobre ele, por nada. Existe algo além dessa vida. E para cada povo foi mandado um profeta e mensageiro.
temos a Jesus, que partilha sobre ele, com Maria, que partilha sobre ela. Uma mulher de grande exemplo, fidelidade, isso é incontável em qualquer escritura revelada. E tem seu impacto na vida e ensinamentos para os seres humanos. E o Islã ensina justamente isso. Nós vamos ver que anteriormente, quando pegamos o Antigo Testamento, vamos ver com o profeta Moisés, que partia sobre o jejum e como era de uma lua sobre a outra, né? Seguindo justamente o calendário lunar. E com isso existiam práticas, um período em que você deixa certos prazeres que foram dados a você pelo Criador para se dedicar exclusivamente a ele, a uma aproximação, né? Uma particularidade do jejum em relação a outras adorações, porque o próprio Deus fala que o jejum é para ele, mas não que Deus precisa do jejum, mas é algo que o ser humano vai deixar, que qual as pessoas que geralmente, cada pessoa ela tem uma conduta diferenciada em relação à alimentação, né? Gosta de comer certa alimentação, alguns comem de forma exagerada, bebem demais, outros têm outros prazeres, e nesse momento ele passa o raiar do dia até o pôr do sol se dedicando, que tem a vida normal dele. Os países árabes, eles já, como é um país que tem toda uma estrutura, escola, faculdade, até comércio eles funcionam depois do pôr do sol, né? Mas as escolas, as universidades já têm o calendário diferenciado para dar condições dos seus alunos eles praticarem o jejum. Quem trabalha começa no pôr do sol, né? Após de jejum e também algumas orações, eles iniciam o trabalho, então há toda uma adequação da nação, onde ela tem sua totalidade muçulmana, ou a maioria muçulmana, né? É diferenciada, mas mesmo assim, o jejum, existe uma parte de educação quando você não nasce muçulmano, para que seu corpo possa se adaptar, e ao se adaptar, existem algumas áreas que é suportável o trabalho, você na verdade se habitua tanto que não sente, o corpo realmente se adequa a isso. Tem a parte espiritual, que é a parte primordial, isso aí é um fato, e depois tem a parte física, que tem sua saúde, né? Existem até pesquisas científicas baseadas nessa questão. Agora, nos países de maioria muçulmana, existe um respeito por parte nem que seja desrespeito, mas, por exemplo, nós fazemos na Quinta-feira Santa, dentro de um país católico, quinta, sexta-feira, o Tríduo Pascal, como a gente chama, você tem feriados, os trabalhos param, enfim. A sociedade se comove, né? Quer dizer, se move em conjunto, né? Então, ela se une a esse serviço espiritual. Sim. Nos países de maioria muçulmana também. Igual. Tanto que até sim, tem mas regras, não, né? Diminui o ritmo de trabalho. Quer dizer, olha, o que é que melhor do que isso, toda a família entra nisso, criança, mulher, isso, todo mundo? Sim. Só que tem, assim, condições. Digamos assim, uma mulher que ela está grávida ou pós-gravidez, né? Ainda está amamentando, então ela não jejua e vai ter de um Ramadã para o outro para jejuar. Uma pessoa que se encontra em condições que os médicos avaliam que não tem condições de jejuar, ela não jejua, é isenta. Ela pode alimentar um jejuador por dia. Travou um pouquinho. Você tem que... Oi? Travou um pouco a sua internet. Tá me ouvindo agora? Agora está normal. Certo. Pessoas que têm questões que os médicos analisam que pode causar danos físicos à saúde, elas não podem jejuar. É ensinado aos filhos. Nossos filhos começaram a jejuar logo cedo, né?
Só que existe todo um treinamento, digamos assim, o, entre 9 e 10 O anos, Santo 7 anos. Agostinho, Uhum. o Santo Agostinho, que era um santo católico, dizia que os pobres não precisam jejuar, porque eles já jejuam todo dia, né? Então, eu acho interessante isso, porque, né, na verdade, o que a gente jejua, né, dentro do Uhum. contexto católico, é para que a gente entenda como é a fome Sim, claro. e possa Claro. participar com as pessoas que têm fome da fome que elas sentem, Sim, o resto né? é É isso. claro, O que é... Uhum. Santo Inácio, por exemplo, fazia jejum de segunda a sexta, a segunda a sábado. E no domingo, se desse alguma comida para ele, ele aceitava. É claro que ele morreu de doença do estômago, né? Que o corpo dele não suportou. Né? Então, eu acho que tem. E na história da igreja, tem muitas pessoas que fazem esse serviço de luta do corpo contra as próprias paixões. Né? O Papa Francisco Sim, falou esses dias: não adianta fazer jejum e falar mal dos outros. Né? Assim, então, acho que tem um pouco. Não sei se vocês têm. sim, Tem um livro é, na Bíblia que uhum. fala. Não, porque existia uma coisa dos judeus, antigamente, de quando ficassem escandalizados com alguma coisa, eles rasgavam a roupa. Sim, é verdade, é Né? E verdade. aí vem esse profeta e fala assim: não rasguem suas roupas, rasguem seus corações. Joel, o nome do profeta. Sim, Então é parte disso que eu vi. interessante e importante que a gente comece a compreender esse mistério do jejum. Né? Sim, claro. Isso é verdade. No Islã é bem diferente. Por quê? Porque como nós muçulmanos acreditamos que é a última revelação, ao Corão, ele vem com parâmetros muito importantes. O que o senhor acabou de falar é algo que o professor Salah ensinou aos muçulmanos. Porque o jejum não é só você ficar, não é só ficar sem comer e beber e outras questões, não, que podem levar você a quebrar o jejum. Ao contrário, é um aprimoramento moral, um aprimoramento reflexivo das suas ações, de quem você é uma educação, você vai moldar seus desejos para estar de acordo com os desejos, o que Deus ordenou no Alcorão e que o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, ensinou. E vamos ver isso no Antigo Testamento, vamos ver isso no Novo Testamento, em alguns, claro que existem práticas um pouco diferenciadas, mas vamos ver o jejum que os judeus faziam na época do profeta Moisés, que é a paz sobre ele. Qual era a prática? Vamos ver que era questão moral também. Não é só deixar de ir, mas o que era adoração, era aprimoramento, era seguir o que foi revelado ao profeta Moisés, que é a paz sobre ele. O profeta Daniel, que é a paz sobre ele, também fez isso. E outros profetas durante a parte histórica. Jesus, que é a paz sobre ele, falou isso. Porque quando você faz algo, jejua, sem você realmente entender o motivo do jejum, você não está jejuando. Né? Você vai ficar sem comer e beber, mas, assim, os benefícios, que é a essência, o objetivo do jejum, você não vai alcançar. Vou dar um exemplo disso. Por isso que no Islã, quando você tem problemas de saúde, ou então, como citou Santo Agostinho falou, né, sobre essa questão da pobreza, nesse sentido, não tem condições porque você vai estar fraco. Então, se você, Deus, ele vem com a revelação, glorificado seja, para dar benefícios ao ser humano, para o ser humano se tornar servo, mas também toda a revelação dele tem uma misericórdia dentro de suas ordens. Não tem malefícios, tem benefícios. Por isso que dentro do Islã tem também essas observações que é ensinado. Se você não tem condições de saúde, isso é comprovado, isso vai causar danos para você,
Então você não pode jejuar. Existem outras partes dentro da jurisprudência que vão fazer com que você possa cumprir suas adorações sem prejudicar a sua saúde, porque não pode haver danos nem prejuízos no Islã. Não pode haver nada que prejudique o corpo, a alma e a mente no Islã. Então, o parâmetro dentro da jurisprudência de todas as ordens em relação à adoração no Islã estão dentro dessa essência. E isso é bem claro no Islã. E não posso jejuar. Se uma mulher está menstruada, ela não pode jejuar, porque ela está perdendo muito sangue, ela tem que se alimentar, não é? Tem que repor. Uma criança, quando não tem 7 anos, mas mesmo assim ela não jejua o dia todo. O horário que nós acordamos antes para fazer nossa alimentação, antes de iniciarmos o jejum, ela se alimenta, e o horário que ela tomava café, ela não toma, passa 10, 20, 30 minutos, depois ela quebra, e assim vai adequando. Até quando chegar 11, 12 anos, o corpo já vai estar adaptado para suportar, às vezes até antes, até tem crianças com 10 anos, 11 anos já suportam, mas existe toda uma adequação gradativa dentro do Islã. Ou então, como a mesma coisa, a pessoa que tem problemas de deficiência mental, ela não pode praticar adoração, ela está isenta. E no Islã, na verdade, essas crianças, elas não vêm como males, ao contrário, vêm como benefício para a família. Vai exigir da família misericórdia, amor incondicional, certo? Resiliência, dedicação. E ela vai ser a porta para o paraíso, para o perdão das ações e para o paraíso. Então, dentro do Islã, quando um ser humano nasce com algum tipo de deficiência que vai impedir, né, de ter uma vida, que possamos considerar que seriam adorações normais, ao contrário, elas são pessoas especiais que Deus deu àquela família para abençoar aquela família. Então existe todo esse parâmetro na religião. Né? A mesma coisa você tem interessante. É interessante isso. Tem um amigo meu que fala assim: gente, eu dou oportunidade para as pessoas me ajudarem. Né? Eu estou dando benefício para que eles melhorem as pessoas. E isso é interessante, porque essa visão, ela não é comum. Porque quando a gente teve, na Idade Média, a gente teve um momento aonde as pessoas tinham muito medo de ir para o inferno. Então houve uma afeição desordenada nesse aspecto. E o que é que as pessoas faziam? Né? Elas, por exemplo, eu tinha que confessar o meu pecado. Mas aí, como você era mais pobre que eu falava assim: você quer uma grana? Então, precisa de comida, não precisa? Então, eu garanto a tua comida do mês, mas você vai lá na igreja e confessa os meus pecados. Porque aí ele fica, entendeu? Só que o ser humano, ele tem uma capacidade de ser cretino que é muito interessante, né? Porque isso é uma cretinice total, quer dizer, você tá preso a uma prática, mas está desconectado da vida. Né? E aí o que aconteceu? Quando veio o iluminismo, a gente teve um movimento. Esse movimento, eu encontro ele, o fim dele, para mim, é o Kant, o filósofo. Sim. Porque o filósofo fala assim: bom, vocês não vão amar, então faça como se amasse. Né? Então, na verdade, a nossa sociedade, a sociedade que baseou muitos dos seus valores e da sua moral na moral kantiana, a gente finge muitas coisas. Eu dou bom dia porque mas eu não quero saber se o dia do cara tá bom ou não tá. Né? Eu estranho se alguém comenta. Então,
eu acho que esses momentos cerimoniais são muito importantes porque eles nos conectam. Porque não é Verdade. só não comer. Você tem esse tempo de Sim, oração claro. do dia também, né? Sim, É o sim, tempo normal aperfeiçoamento. ou tem um tempo especial? Olha, além das nossas 5 orações, existem outras especificidades dentro da prática voluntária que foi aconselhado. Se você tem tempo, você faz. Vou dar um exemplo. Eu tenho entre o nascer do sol, né, 30 minutos após, ou 15 minutos, até antes da segunda oração, você tem um tempo que é aconselhável você praticar 2 prostrações, você ir no chão 2 vezes, 4, 8, 12, enquanto você tiver tempo. Esse é voluntário, mas foi falado, relatado, né, em que o profeta capaz sobre ele praticou. E você vai ver dentro desse parâmetro, quem narrou uma coisa importante a salientar, é que tiveram grandes sábios dentro do Islã. Uma das sábias do Islã, que Deus esteja compadecido com ela, Aisha, que Deus esteja compadecido com ela, foi uma das esposas do profeta que a paz sobre ele, e é considerado, isso é unânime entre a nação, e também existiram outras mulheres, né? O conhecimento do Islã não foi só organizado em relação aos homens, mas entre as mulheres. Isso é importante salientar, que às vezes ficam aqueles rumores de que a mulher não tem conhecimento, não tem participatividade, ao contrário. No Islã, a mulher sempre tem participatividade na religião, na constituição da sociedade islâmica em um todo, um aspecto totalitário, né? E ela ensinou o quê? Que o profeta, quando estava ocupado, capaz sobre ele, fazia 4 prostrações. Às vezes fazia 8, às vezes fazia mais. E que os estudiosos falaram, no mínimo, se você não tem tempo para fazer 4, faz 2. Então, assim, esses são partes voluntárias, certo? Não são obrigações, mas você vai receber recompensas. E existem outras questões, por exemplo, no Ramadã tem uma prática. É uma prática, na verdade, que é constante entre os muçulmanos, recitar o Corão, aprender o Alcorão, mas quando você recita e estuda o árabe, você tem que entender o que você fala. Você não pode só memorizar, porque você não vai saber o que você está falando. E quando você está em oração, na prática da oração, você tem que saber o que você está falando, você tem que mergulhar no sentido e o significado do versículo do Alcorão. Senão você está fazendo por fazer de forma robótica. Mas isso aí não existe. Eles ensinam, nem que seja 3, 4 versículos do Alcorão, mas você tem que saber e saber os ensinamentos, e vivenciar esses ensinamentos. Outro aspecto também dessa ações que nós fazemos, ou quem está perto da mesquita e pode ir à mesquita, faz na mesquita. Por quê? A religião é muito sociedade, então a irmandade, isso é uma coisa muito forte, né? Porque sozinho. Você sozinho recebe recompensa, só que você tem uma pessoa ao seu lado, melhor. Ambos vão receber recompensa. Então, você vai à mesquita, faz ou 20, desculpa, 8 prostrações, outro fazem 20. Uma Agora adoração falhou aqui para mim. voluntária em que você não dá seguimento a isso. Isso aí também foi falado pelo profeta, que é a paz sobre ele, ensinado, que não adianta você praticar algo, resumindo, né, que você faz hoje, não faz amanhã. Se você não faz amanhã, porque o corpo está cansado, realmente você não teve condições, porque algo aconteceu que lhe impediu realmente, mas não porque você hoje fez, amanhã eu não vou fazer. Isso não existe na religião, ao contrário. É melhor você fazer o mínimo correto do que fazer outras práticas durante a noite, da qual você não dá continuidade. Mas aí é incentivado você aumentar as suas práticas. Também o que? A recitação do Corão, a memorização do Corão. Nós muçulmanos, e os que memorizaram o Corão todo, recitam o Corão todo, né? Mas recita meditando e refletindo.
acreditar também em Deus, glorificando a Ele, falando, glorificado seja Deus, Deus é maior, não há outra divindade além dele, suplicar cada vez mais a Deus, glorificado seja. São todas essa parte. Por quê? Existe aquela parte da prática esotérica e esotérica, não é isso? No Islã é completo, por isso que uma parte crucial o muçulmano, ele é um adorador, mas ele tem toda uma vida social que está ligada à religião, ele não deixa. O Islã tem uma coisa assim que não tem nada que não seja religião. Sim, isso aí Né? verdade. Aqui a gente fala assim, o nosso governo é laico. Né? No Islã não existe assim, essa coisa de política ser separada da Não. Porque a política religião. em si, não, isso aí é verdade. Né? Porque você tem ligações da jurisprudência à vida humana. Só que isso como está nivelado, como está orientado, o parâmetro que o Corão falou. Até administração, finanças, dentro do Islã, você aprende e tem no Corão como você governar um Estado. E como você, digamos, os bancos, um exemplo, juros não existem em país muçulmano, né, da maneira como nós estamos vendo aqui, absurdos, não tem essa forma. Ao contrário, eles têm outros parâmetros de financiamento para fazer com que tudo venha girar de forma lícita, tanto que essa questão de juros que causa muito danos àqueles que têm menos poder aquisitivo, né? Acaba prejudicando mais a vida deles, isso não pode. Por isso que eu falei que o profeta falou, que está também no Alcorão, né? Proibindo a riba, os juros, né? E também falando sobre não pode haver danos nem prejuízo. Isso é muito sério na religião. Porque o que você faz hoje, na outra vida você vai ter que responder. Aí tem outra coisa, assim. O único problema, na minha opinião, são os religiosos inescrupulosos. Sim, isso é em todo lugar. É verdade. Entendeu? Porque se você tem um político que é bom, mesmo sendo laico, ele vai ser um bom político. Se você tem um cara aproveitador, ele vai ser aproveitador. Né? Porque, em nome de Deus, você pode fazer muita injustiça social. Né? Você ascender... Uma religião que se deixa influenciar pelos valores financeiros, né? Acontece, eu sinto que o nosso tempo é um tempo em que nós estamos necessitando desse equilíbrio, mais do que nunca. Sim. Né? E nós vamos encontrar. Talvez eu não veja, você não veja, talvez nem meus filhos vejam. Mas hoje em dia, essa própria busca que está acontecendo politicamente, ainda que sejam evangélicos, ainda que estejam buscando o próprio querer e interesse, ainda que estejam querendo se beneficiar, ou se dizer, eu sou de Deus, então eu posso coisas que você não pode, isso tudo é passageiro. Não resta dúvida. Essa vida é passageira. Eu acredito que nós teremos. É verdade. Peraí que tá ruim. Você está desaparecendo. Estou desaparecendo? Agora ficou ruim a imagem. Mas é isso que eu queria falar antes. Tá voltando. Então, isso não se preocupa muito, porque o que interessa é o que fica gravado lá pelo... Provavelmente a tua imagem para eles está chegando, ela só não está chegando para mim. Então, o que aparece aqui na live não é o que fica, normalmente. Bom, deu para entender um pouco, né?
É, por isso que esses momentos, o ser humano em si, né, tem essa questão, tem a sua adoração coletiva, mas tem a sua adoração. Nossa, agora tá ruim. Agora pifou tudo aqui. Você desapareceu um pouquinho. Desaparecer. Isso vai fazer com que o esforço dele, a educação dele, vai aumentando o temor. Por isso que é importante no Islã o entendimento do temor. E o desenvolver em seu coração o lapidar e o entendimento tudo o que você faz nessa vida. Toda a posição que é lhe dada, como você deve ir. Você ter ideia, o profeta que a paz sobre ele falou, que você não pode, como líder, exigir mais do que deve exigir daquele que é você. E o líder ele tem que ajudar. Então você vai ver isso com o profeta que a paz sobre ele, quando vai ver pessoas entre os companheiros dele que nunca ouviram ele dar um grito quando ele não fez algo. Ele tinha um método pedagógico diferente de ensinar e incentivar os muçulmanos. E aqueles que abraçaram o Islã primeiro, que seguiram, né, os primeiros, os árabes no período dele, eram muito pobres e humildes. E mesmo assim, se tornaram muito fortes em relação à religião e conseguiram, com suas ações, com seu aprendizado, com sua fé, e são ícones importantes as 3 primeiras gerações do Islã, onde nós nos baseamos em tudo na religião. Isso está muito bem preservado e deve ser o muçulmano se esforçar para... Você não vai alcançar o nível deles, porque eram os primeiros, né? A situação era outra, e o esforço foi bem... Por exemplo, o profeta que aparece sobre ele é um grande... Como viver... Um profeta no Islã, nós consideramos todos os profetas grandes exemplos de como praticar a religião e desenvolver isso e o empenho que nós devemos ter. Evidentemente que cada um vai é porque a religião ela é uma interpretação. Isso são muçulmanos, olha o que eles fazem. Eles não representam a totalidade dos muçulmanos. Mas aquele que está no Islã, por culpa desses indivíduos, eles serão culpabilizados na outra vida. Porque o muçulmano é ensinado a nós muçulmanos, sabemos que todo momento as pessoas não vão olhar o Islã. Então nós temos que ter a consciência do que nós... Isso seja ele em qualquer lugar do mundo. Por isso a religião, ela está inserida dentro da sociedade a todo momento. Por quê? Porque vamos ver o que foi criado entre várias ideologias políticas. O grupo fez, essa ideologia aqui vai ser uma ideologia positiva. Por mais que tenha isso no papel, mas se o indivíduo ele não trabalha interiormente isso, ele não aumenta, ele acaba o quê? Cometendo injustiças. Por isso, os livros sagrados, o Alcorão para nós muçulmanos, ele é a régua crucial e é a suna do profeta que aparece sobre ele, né? Que vai ajudar o que não dá muita clareza dentro de como praticar, que o profeta que aparece sobre ele praticou. E o que está claro no Alcorão, você já sabe, tem que vivenciar isso e praticar. Não pode sair. Por quê? Porque o ser humano ele é falho. Às vezes nós queremos um bem para mim, eu posso querer um bem para mim que eu posso fazer mal a Marcelo. Por isso que a religião, ela ensina, olha, você tem que ir até aqui, mas faz isso. Porque isso não vai causar prejuízo nem para você, nem para o outro que está ao seu lado. Seja ele muçulmano ou não muçulmano. É isso. Agora, é difícil às vezes, né? Eu vejo que Sim, é porque é um trabalho. É um trabalho.
onde você tem isso mais puro, por exemplo, no Irã, você tem um país que prospera mais, né? Mas em países, sei lá, que estão, sei lá, Arábia Saudita, por exemplo, que tem um reino que domina tudo e tal, já é mais difícil, né? Mas o pessoal lá da Indonésia, aqueles outros países que acolheram, que se tornaram muçulmanos mais recentemente, parece que eles envolvem melhor essa questão da política pública. Mas também eu acho que é o povo que é diferente, né? Porque não tem como, por exemplo, se os muçulmanos viessem para o Brasil, entendeu? Ia bagunçar um pouco. Porque o Brasil é meio zoado. Tudo vira um pouco, né? Tudo a gente consegue fazer ficar meio bagunçado. Não é complexo de vira-lata, meu, mas se você pensar, por exemplo, no budismo, o budismo tibetano é diferente do budismo indiano, que é Sim, sim. diferente do budismo Mahayana.